Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. E agora o vídeo será gravado pelo professor Rodrigo, professor de Física do Liceu Jardim. E aí galera, agora eu vou resolver com vocês uma questão da prova de 2016, que é a questão de número 2. O exercício ele começa assim: há um ponto no segmento de reta unindo o Sol à Terra, denominado ponto de Lagrange L1. Um satélite artificial colocado nesse ponto, em órbita ao redor do Sol, permanecerá sempre na mesma posição relativa entre o Sol e a Terra. Nessa situação, ilustrada na figura ao lado, a velocidade angular orbital, ou seja, relativa à órbita, ômega-A do satélite em torno do Sol será igual à da Terra, ômega-T. Para essa condição, determine. Então, só interpretando o texto, o enunciado, a condição pela qual o exercício se refere é a condição de que há um equilíbrio do ponto de Lagrange L1, do satélite que encontra-se nesse ponto, e as órbitas da Terra em relação ao Sol. Isso significa dizer o quê? Que esses caras eles vão orbitar o Sol com a mesma velocidade angular, Ou seja, ômega-A e ômega-T, elas vão ser numericamente iguais. E aí o texto, ele informa esses dados e pede para que se calcule, para se determinar ômega-T, ou seja, a velocidade angular, a velocidade angular da Terra em relação ao Sol, em função da constante gravitacional G, da massa ms do Sol e da distância r entre a Terra e o Sol. Um comentário interessante a se fazer sobre esse tipo de exercício, que é um exercício literal, um exercício, é um item que pede para que você relacione uma expressão analítica, literal, de ômega-T em função única e exclusivamente de G, ms e R, não podendo aparecer nas suas respostas outras informações a não ser G, ms e R. Isso é um dado interessante, para vocês que irão fazer as provas de segunda fase. É muito comum exercícios literais aparecerem. Então, sempre em exercício literal, use as notações dadas no enunciado. Por exemplo, eu vou fazer referência à massa do Sol, eu não posso simplesmente chamar de emão, O exercício ele traz para mim ms como a grandeza que simboliza a massa do Sol. Então é importante manter essa notação dada pelo enunciado, tudo bem? Já o item B pede ômega-A em radianos por segundo. Então agora ele não quer mais uma expressão analítica, ele quer um valor. Isso é interessante. Por mais que a gente saiba que esses caras são iguais, são formas diferentes de descrevê-los, Uma em função da constante da massa do Sol e da distância r, e o outro valor propriamente dito. Isso sugere que nós tenhamos que pensar de formas diferentes para se calcular ômega-T e ômega-A, E o item C, por fim, é a expressão do módulo FR da força gravitacional resultante, só usando o termo, interpretando tecnicamente o que significa resultante, é o módulo da soma vetorial, ele quer o módulo da força gravitacional resultante. Então ele quer o módulo da soma vetorial das forças que atuam sobre o satélite. A gente já vai comentar durante a resolução, mas está bem tranquila essa ideia. O único termo que vale a pena comentar daqui é esse daí. E de novo, um exercício literal, ou seja, não iremos usar números. Ele quer a resultante dessa força em termos de G, ms, mt, já definidos, MSG, e eminho, R e D, sendo, agora ele vai definir as novas grandezas, MT e M minúsculo, respectivamente as massas da Terra e do satélite, e D sendo a distância entre a Terra e o satélite. Mostrando aqui na figurinha, a mesma ideia. De novo, Note a Dot, o quadrinho do Note a Dot com informações
auxiliares para a nossa resolução. Uma informação quantitativa, o quanto equivale a 1 ano, então a gente já sabe que vai ter que lidar com ela de uma certa forma. 3,14 vezes 10 à sétima segunda. E aqui, pessoas, uma sacada, né? A FUVEST não coloca, pelo menos na prova de física, números tão arbitrários. Geralmente ela coloca os valores de tal forma com que as operações aritméticas, matemáticas, elas fiquem facilitadas. Ora, 3,14, esquece um pouquinho a ordem de grandeza, 10 à sétima, mas 3,14, pô, a gente já viu bastante desse 3,14, tem N referências sobre este valor. Aí já dá para pensar em π, né? Provavelmente a FUVEST colocou isso para facilitar cálculos com π, né? Como ele está falando de órbita, 3,14, te lembra em π? Provavelmente você já saca que a resolução envolve movimentos circulares, né? Que vai ser reforçado aqui, ó, considere as órbitas circulares. E por fim, FUVEST Brother traz a expressão matemática da força gravitacional atrativa entre dois corpos, né? Dados M1 e M2, a força gravitacional é G, o produto das massas que interagem, dividido pela distância entre os seus centros ao quadrado, né? Que ele chama de R cursivo aí. Tudo bem? Então vamos à resolução. É uma resolução que tem um trabalho algébrico, mas mesmo assim ela é tranquila, uma resolução fácil, que a interpretação do exercício se faz praticamente suficiente para a gente finalizar os 3 itens A, B e C. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou resolver com vocês a questão da FUVEST do ano de 2014, que envolve a questão gravitacional, né? Um tema bem recorrente na FUVEST, já que ele pode unir a mecânica newtoniana com os movimentos circulares, a interpretação vetorial que se faz da aceleração, nesse caso centrípeta. Mas é um exercício muito bacana, eu gostaria de resolver com vocês. E aproveitar a oportunidade para comentar um tipo de exercício, que é o tipo de exercício literal, né? Então, a ideia da resolução desse exercício, para nós começarmos a pensar no item A, que ele quer o cálculo do valor de ômega-t, né, em função da constante gravitacional G, da massa do Sol, a distância entre o Sol e a Terra, denominada como R. Né? Como é que a gente vai pensar para esse tipo de exercício, para esse tipo de situação? Como é que essas grandezas estão envolvidas? Né? A constante, a massa do Sol e a distância, elas aparecem quando a gente relaciona as interações. Né? Nesse caso, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o movimento de órbita da Terra em relação ao Sol é uma trajetória curvilínea. E trajetórias que são curvilíneas, elas têm que ser mantidas por interações, ou seja, por forças. Por quê? Isso porque toda trajetória curvilínea exige uma aceleração. E o princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, nos mostra que se há uma aceleração, deve existir um conjunto de forças que, somadas vetorialmente, produzam na mesma direção e sentido essa aceleração, né? Então, no nosso caso, que nós temos aqui, a interação da massa do Sol com a massa do planeta Terra, né? A FUVEST chama a massa do Sol de ms e a massa do planeta Terra de mt. Né? A massa interage com massa, mesmo que esses caras estejam à distância. E aí existem interpretações, né? A interpretação que se faz newtoniana é que as massas se atraem gravitacionalmente, existe uma atração gravitacional entre os centros dos corpos. Então o Sol atrai o planeta da mesma forma que o planeta atrai o Sol. Só que nós vamos pensar na órbita da Terra em relação ao Sol. Então nós sabemos que na direção radial, apontando para o Sol, existe uma força gravitacional que o Sol faz sobre a Terra. Estou chamando de FGST, né? Força gravitacional que o Sol faz sobre a Terra, atua sobre a Terra. E o que essa força faz? A tendência dos corpos, né, esse corpo aqui, a Terra, por exemplo, que está em movimento, é ela manter uma trajetória retilínea. Isso quem me garante é a primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia, né? Então qual é o papel dessa força? O papel dessa força é impedir que esse cara saia pela tangente. E é por isso que há a curva sendo feita. Porque nessa direção perpendicular ao vetor da velocidade, vai haver uma aceleração. A aceleração perpendicular à velocidade, dado que ela se mantém constante, dado informado na FUVEST, né?
na prova da FUVEST, essa aceleração ela vai ser uma aceleração centrípeta. Pronto! O nosso exercício está conceitualmente resolvido, uma vez que eu percebo que essa força produz uma aceleração na direção radial perpendicular ao vetor da velocidade. Como essa velocidade se mantém constante, o movimento descrito vai ser circular e uniforme. Repito, dado informado pela FUVEST. Então nós estamos escrevendo matematicamente, né, e fisicamente o que já foi proposto no próprio enunciado. Isso é uma técnica até que relevante para se comentar, que os exercícios de física, na verdade, é reescrever o enunciado por um formalismo matemático que respeite, lógico, as leis que nós julgamos que são da natureza, que são as leis físicas. Então, escrevendo aqui a segunda lei de Newton, a soma vetorial das forças que atuam no corpo de massa m é o produto da massa com a aceleração. No nosso caso aqui, a única força que atua no corpo que eu estou analisando em questão, o planeta Terra, é a força gravitacional, e a aceleração referida é a aceleração centrípeta. Então, um detalhe interessante é que dessa linha para essa linha, eu apenas mudei a notação, mas eu partir de algo genérico, que é a segunda lei de Newton, uma lei da natureza, para o problema específico. Repito, as forças que atuam no corpo resumem-se apenas à força gravitacional e a aceleração adquirida tem que ser perpendicular ao vetor velocidade, aceleração centrípeta. Reescrevendo, então, essa expressão em módulo, eu posso substituir pela definição do módulo da força gravitacional, G é a constante gravitacional, ms é a massa do Sol, mt a massa do planeta Terra, e aqui a gente tem um esqueleto interessante que é a força é diretamente proporcional ao produto dos corpos que estão interagindo, no meu caso o Sol atraindo a Terra, dividido pela distância que há entre eles ao quadrado. O FUVEST usou R, né? E do lado direito da minha equação, da minha igualdade, nós temos a massa que sofre a ação, que no caso é a massa da Terra, e a aceleração por ele adquirida. O módulo da aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado, então velocidade da Terra ao quadrado, dividido pelo raio, né? Simplificando o que nós podemos simplificar, e aqui resumir apenas duas coisas, a massa da Terra não interfere nesse problema, curioso, né? Para efeitos de estudo dessa linha, que a força gravitacional é a aceleração centrípeta, a gente pode pensar aqui como sendo uma bolinha de isopor um planeta, né, de massa de 10 a 24 kg, né, que os resultados seriam a análise, a interpretação que nós faríamos para esse problema, né, seria a mesma, não depende da massa do planeta Terra. Vai depender da massa do Sol, mas não do planeta Terra. E a segunda parte é escrever o que a FUVEST quer, que não é a velocidade linear, mas como nós sabemos que no movimento circular uniforme existe uma relação entre o escalar, que é o que acontece no arco, o perímetro da circunferência, com a parte angular, que é a geometria que resolve o problema, né? Onde nós começamos a escrever matematicamente o MCU, e a relação que existe entre a parte escalar do problema com a parte angular do problema é a relação que existe entre o raio, né? Então a velocidade linear escalar tangencial, V, é a velocidade angular, que é o quão rápido o ângulo é varrido, que é o que a FUVEST quer, né? Ômega, e R é o raio, né, da órbita, no nosso caso, o centro do Sol ao centro do planeta Terra. Então, fazendo essa substituição, a gente chega em G, massa do Sol, raio, igual a ômega ao quadrado vezes R. Aqui eu tomei a liberdade de pular um passo, uma vez que aqui nós teríamos ômega ao quadrado, R ao quadrado, dividido por R, ômega ao quadrado, R, né? Isolando finalmente ômega t, raiz quadrada da constante gravitacional, massa do Sol e a distância entre os centros ao cubo. Aqui a gente pode elaborar um pouco mais o resultado. GMS ao quadrado, R ao quadrado, não é? Não tá errado. Puta que... Não. Você pode falar, pessoal, eu só esqueci de colocar o quadrado aqui, tá aí na quarta esse pedaço. Tá aí na quarta esse pedaço, vai, não vai fazer eu passar vergonha, hein? Cadê a caneta preta? Então bom, então vou voltar daqui. Porque deu ao cubo ali, É. então não tem lógica, né? É, aqui é o quadrado. Pra onde eu volto? Você volta daí. Então, substituindo V igual a ômega R aqui, né? Eu tomei a liberdade de pular um passo
em que VT ao quadrado, ômega ao quadrado, R ao quadrado, né? Simplificando R ao quadrado com R, vai ficar ômega ao quadrado vezes R. Então, isolando a velocidade angular do planeta Terra, eu vou ter a raiz quadrada da constante gravitacional, massa do Sol, e o raio ao cubo, a distância entre o centro do Sol ao centro da Terra ao cubo. E aqui a gente pode simplificar para deixar o resultado um pouco mais agradável esteticamente, que é pensar que R ao cubo é R ao quadrado vezes R. Então, R ao quadrado eu posso tirar a raiz quadrada, vai ficar 1 sobre R, raiz quadrada de GMS sobre R. O que eu acho interessante de comentar um tipo de exercício literal é ver se os dados que são pedidos para que minha resposta seja correta estão no enunciado e estão na minha resposta. No caso, a FUVEST deixa bem claro: calcule, determine ômega-t em função da constante gravitacional G, em função da massa do Sol ms e em função da distância r entre o centro do Sol ao centro da Terra. R, check, G, check e ms. Pronto, esse é um resultado que é aceitável, né? Existem outras formas de verificar se esse resultado está correto, né? Nós não vamos fazer aqui, mas fica aí de lição de casa, você que está nos assistindo, né? Faça análise dimensional e vê se você chega na lado esquerdo da equação e no nosso lado direito da equação contendo as mesmas unidades de medida. Se caso isso aconteça, a sua equação é matematicamente correta, lógico, livrando fatores de proporção adimensionais, mas esse resultado é muito bom. Tanto esse resultado quanto esse resultado, eles são perfeitamente aceitáveis. Aí já no item B, a FUVEST ela quer que você determine o valor de ômega-a, que é a velocidade angular de um satélite que está no ponto de Lagrange, nesse ponto L1, entre o Sol e o planeta Terra. Ora, que informações ele me deu a respeito deste ponto? A única informação dada a respeito deste ponto é que existe uma informação qualitativa para a existência desse ponto, denominado ponto de Lagrange. E ele fala que esse ponto permanece sempre na mesma posição relativa entre o Sol e a Terra, fazendo com que a mesma posição relativa entre o Sol e a Terra, se a Terra demora, por exemplo, que seja 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, esse ponto L1 também vai demorar 1 ano para dar a volta em torno do Sol, né? Então isso daí faz com que a gente ganhe, a partir de uma informação qualitativa, uma informação quantitativa. Eu consigo extrair a ideia numeral a respeito dessa informação dada logo no comecinho do enunciado, né? Outra coisa, você poderia pensar no seguinte: ora, já que eu reconheci que de fato os períodos de órbita eles são os mesmos, já então, se os períodos são os mesmos, o ômega, a velocidade angular, vai ser a mesma, porque vai ser 2π, uma volta inteira, para o mesmo tempo. Ora, concordo? Significa dizer que eu posso usar essa expressão para calcular esse valor que eu achei no item A? A priori, sim. Se você usasse numericamente os valores da distância entre o Sol e a Terra, da constante gravitacional e da massa do Sol, você chegaria num valor. Porém, o note a dot, nem o enunciado, nem o item B trazem para nós valores de G, R ou MS. Ah, professor, mas eu sou muito estudado, eu sou um cara ligeiro pra caramba, eu não sei o que, eu sei de cor esses valores. Eu sei o valor da constante, da massa do Sol, do raio entre a Terra e o Sol. Eu posso usá-los? Não. Para uma segunda fase é sempre importante que você limite, a sua forma de se expressar aos dados que estão contidos no enunciado. Salvo algumas ressalvas, como por exemplo, constantes, valores que já são triviais, todos os outros valores eles precisam estar contidos no resultado, no enunciado, ou no corpo do texto da prova, ou nas instruções iniciais da prova, Portanto, como é que a gente vai resolver esse item B, se não pelo item A? Nós iremos resolver o item B a partir não da mecânica, mas sim da cinemática. Ora, se os períodos são iguais,
movimento circular uniforme, a velocidade angular da Terra é um deslocamento angular de 2π radiano. Lembrando, nunca use grau. Isso por quê? Porque a referência que nós fazemos ao movimento circular é em relação à partícula. E a partícula percorre um arco de circunferência. Então a sua geometria, a sua forma de representar ângulos, ela tem que estar fazendo referência direta ao arco. E a forma, em termos de ângulo, de se fazer referência aos arcos, é a partir da relação que existe com radianos para a circunferência, nunca em grau, tá? Não é correto, fisicamente falando, você definir o movimento circular uniforme para grau, tá bom? Porque a gente quer fazer referência com o que acontece no arco e a relação se faz a partir dos radianos, né? Então o que a gente sabe? Que a velocidade angular de um movimento circular qualquer é o deslocamento do ângulo em função do tempo. Para uma volta, o ângulo varia 2π radiano e o tempo necessário para se cumprir um ciclo é um período, que eu chamei de T maiúsculo, notação clássica, né, para o período. Aí, substituindo os valores, 2π, eu coloquei 3,14. Ah, professor, mas o π não foi dado no texto. Eu poderia colocar 3,14? Até pode, ainda mais porque a FUVEST colocou que um ano equivale a 3,14 vezes 10 a 7 segundos, né? Então é conveniente. Professor, não me sinto seguro em colocar esse valor para o π. Poderia colocar em função de π? Poderia, só que você teria que lidar com essa conta, né? 2 dividido por 3,14. Né? Então, eu optei por substituir π por 3,14, fazendo essa aproximaçãozinha, e nós vamos chegar num resultado não exato, né, que eu vou até alterar, já que a gente fez a aproximação de π, aproximadamente 2 vezes 10 a menos 7 radianos por segundo. Uma coisa interessante, que minha resposta está condizente com o enunciado. O enunciado pede para que se calcule o valor da velocidade angular em radiano por segundo. Em radiano por segundo. Fechou, né? Ah, professor, esqueci de substituir o T, o período, por 3,14 vezes 10 a sétima segundos. Deixei em função de ano. Tá errado? Tá errado, uma vez que a FUVEST exigiu que a resposta estivesse em radiano por segundo e não radiano ou grau por ano, né? Então, como? Para concluir o raciocínio, como a velocidade angular do satélite no ponto L1 e a velocidade angular da Terra são iguais, pela consideração feita no começo do enunciado, a gente pode usar esse valor como valor de ômega-A, finalizando assim o item B. Para o item C, nós vamos determinar uma expressão algébrica, novamente um exercício literal, FR, sendo FR a força gravitacional resultante que age sobre um satélite que está no ponto L1 em função da constante gravitacional, massa do Sol, massa da Terra, a massa do satélite, a distância entre o Sol, a Terra e a distância entre a Terra e o satélite, né? A FUVEST ela determina quais são os símbolos a serem usados para essas grandezas e é bom que você respeite essa escolha da FUVEST utilizando os mesmos símbolos na sua resolução para o seu exercício. Então aqui o que a gente vai fazer? Ele vai querer para nós, vai pedir para a gente, perdão, o valor da força resultante nesse, ou a expressão, né, para a força resultante nesse ponto. Aqui o que a gente precisa pensar? Que o satélite tem uma massa, é minha, né? E essa massa é atraída pelo Sol, direção radial apontando para o centro do Sol, e essa massa do satélite é atraída pelo planeta Terra, direção radial apontando para o centro do planeta. Essas são as duas forças que atuam no satélite de massa M. Aí você pode, talvez, de forma desatenciosa, cometer um deslize, que é pensar, eu tenho vetores que estão na mesma direção sentido oposto, como está em equilíbrio, a resultante tem que ser zero. Então a força resultante é zero. Não. Por que não? Porque o equilíbrio que há nessa situação, né, entre aspas esse equilíbrio, porque a gente não vai escrever condições de equilíbrio, não é uma condição de equilíbrio, mas o que existe
é que este cara e a Terra sempre estão na mesma posição relativa. Significa dizer o quê? Significa dizer que esse satélite descreve a órbita. Ora, para pensar no item A e no item B que nós acabamos de resolver. Nós levamos em consideração o movimento circular uniforme que esse cara, o satélite, faz em relação ao Sol, junto com o planeta Terra, né? Eles têm a mesma velocidade angular. Então essa resultante não pode ser zero, pelo mesmo motivo da resolução do item A. Deve existir uma força radial centrípeta que cria uma aceleração centrípeta perpendicular ao vetor da velocidade. É necessário que isso aconteça. Então essa resultante não pode ser zero. Ora, como é que a gente escreve então a resultante? Como sendo a soma vetorial das forças que atuam nesse ponto. Dois vetores que estão na mesma direção, sentidos opostos, eu subtraio os seus módulos. Então muita atenção entre a diferença que há nesta linha, que tem caráter matemático vetorial, nós estamos lidando com vetores, existe uma geometria aqui nessa representação que caracterizam esses vetores, e aqui nós estamos trabalhando com escalares, aqui é uma linha escalar, né? Eu estou passando do formalismo vetorial para ir ao formalismo escalar. E é por isso que aqui soma vetorial para esta situação, para esta condição específica de vetores que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, a soma vetorial é definida, né? O módulo da soma vetorial é a subtração escalar. Aqui, um detalhe importante se faz necessário comentar, que eu não posso simplesmente escolher qualquer uma força para subtrair uma da outra. Não, é necessário que nós tenhamos que respeitar a segunda lei de Newton. A força resultante tem que estar na mesma direção e sentido da aceleração, que no nosso caso a aceleração tem que ser centrípeta, né? Para que haja de fato o meu movimento circular uniforme. Para que essa condição seja satisfeita, a força gravitacional que o Sol faz sobre o satélite tem que ser maior que a força gravitacional que a Terra faz sobre o satélite. Estou subtraindo força gravitacional que o Sol faz sobre o satélite da força gravitacional que a Terra faz sobre o satélite, é a forma mais correta de escrever essa resultante, né? E aí vira um problema de álgebra trivial, em que nós substituímos o módulo dessas forças pela expressão já conhecida, né? Ah, professor, não lembro, pô, nossa, muita fórmula. A FUVEST tem o costume de, no Note a Dot, trazer algumas expressões matemáticas, que no caso ela foi brother e colocou a expressão da força gravitacional. Repetindo, né, já falamos no item A, mas constante, o produto das massas que interagem, nesse caso eu estou falando da interação Sol-satélite, e é por isso que é importante identificar os índices, né, quem interage com quem, né, para você não se confundir de uma linha para outra. Então, o Sol interage com o satélite, ms, eminho, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância do Sol à Terra é r, da Terra ao satélite é d. Portanto, esta distância entre o Sol e o satélite é toda a distância entre o Sol e a Terra, menos a distância entre a Terra e o satélite, r menos d. Isso ao quadrado. Menos, repito novamente a lógica, constante, o produto das massas que estão interagindo, que no caso é a Terra com o satélite, mt, eminho, dividido pela distância entre eles, no caso d, dado no enunciado na figura, ao quadrado, né? Por fim, aqui a gente pode efetuar, né, uma manipulação algébrica, né, mas só para deixar o exercício com uma resposta esteticamente mais agradável, né? E sempre que nós tivermos termos, que no caso aqui nós temos dois termos, né? Este termo subtraído deste termo, com fatores em comum, que no caso é a constante gravitacional g e a massa do satélite m, é sempre conveniente colocar esses caras em evidência, deixando o resultado mais agradável, né? Então, colocando os termos, os fatores em comum dos meus dois termos, né? E eu fico com g eminho, constante gravitacional, massa do satélite respectivamente, massa do Sol sobre a distância entre eles, Sol, satélite ao quadrado, menos massa da Terra, distância entre a Terra e o satélite ao quadrado. E com isso nós visualizamos um tipo clássico de exercício
Na FUVEST, exercício literal, que envolve a mecânica newtoniana, né, o item A, que envolve movimento circular, a parte cinemática desse problema, o item B, e que envolve a junção dos dois, como a gente reúne a segunda lei de Newton para várias forças com a mecânica e a dinâmica do movimento circular. Tudo bem que aqui nós não escrevemos o termo com a massa vezes a aceleração centrípeta, porque o exercício não pediria, mas a lógica é exatamente a mesma que nós acabamos de resolver. Então vale a pena você que vai prestar a segunda fase revisar esses assuntos. Força gravitacional, a parte mecânica das leis de Newton, né, a parte mais matemática, segunda lei em particular, e a dinâmica do movimento circular uniforme e a cinemática do MCU. Até mais, galera. Muito obrigado pela atenção.